Que ecos metafísicos, por exemplo? O exemplo, você pode não concordar comigo, mas a ideia de comunismo, para mim, é a ideia de fim da história, para o Marx. Então, aí é foda, né? Aí os Grundis dizem exatamente o oposto. O Jones vai mencionar isso, né? Os Grundis têm exatamente o oposto. A ideia de que... quer dizer, eles estão tentando superar uma fase da humanidade, né? Para ir para outra fase. Que é por causa desse pressuposto que eu acabei de dizer, né? A sociedade dividida em classes, ela tem uma fase. Se a gente superar a sociedade de classes, acabou a história? Não. Aí ele diz, estamos na pré-história da humanidade, vamos para uma fase, uma outra fase histórica, né? Pré-história. Quando a gente diz que a pré-história se chama pré-história, a gente só fez um recorte e diz que tem uma fase antes, tem uma fase depois. Veja, não precisa ser marxista para entender o que a gente está dizendo. Isso não é a defesa do marxismo, é só porque não é. Aí, quando o Jones responde isso, ele fala assim, não, mas isso é só trocar palavra. Pô, não é trocar palavra, não é trocar palavra. Você dizer que alguma coisa muda de uma fase para uma outra fase, não é a mesma coisa que dizer que chegou na fase final, né? Não, então, porque você não sabe qual será a próxima fase, né? Seria teleológico se você estiver disponibilizando a ideia de entelequeia, que é a ideia aristotélica. Você chegou na fase final, né? A fase final se estabeleceu e não muda mais. Isso seria antidialético, isso seria teleológico, e nas próprias palavras de Engels, metafísico. O texto que Engels faz na dialética da natureza, ele fala, gente, e no final das contas, o mundo vai acabar, o sol vai apagar, não tem final da história. Não tem final da história. O Engels fala sem nenhuma preocupação, do desenvolvimento do cosmos, vai ter uma época que não vai ter humanidade mais. Então, como é que é a fase final? Não tem fase final. É um processo eterno de mutação. Então, assim, veja, o pressuposto da leitura das personagens tá errado. A personagem não fala isso. Você entende? É como se eu dissesse, vou para a próxima fase, para a fase final, não tivesse diferença, né? Por favor, gente. Por favor, né? Tem diferença, né? Tem diferença. Mas como você está situado historicamente, você não quer ir para a fase final. Você quer ir para a próxima fase, né? A ideia dos caras, né? Não é a minha ideia, ouviu? Isso, exato. Ele fala exatamente na dialética da natureza que o mundo pode acabar e depois pode voltar a surgir vida de novo, como é esperado, inclusive, que aconteça, né? Enfim, não é o que os caras dizem, é só isso. Que ele acaba trazendo, porque se você pega, por exemplo, o Hegel, e se bobear eu vou até explicar errado, assim, eu nem vou forçar muito essa explicação, porque daqui a pouco meus amigos hegelianos vão me mandar mensagem me xingando, mas tipo, existe um processo do Hegel em que você tem um processo desse avanço da história que ela vai se reconciliar depois lá no futuro. E aí, o Marx, quando ele tira esse processo de movimento histórico da questão da consciência, ele joga para a questão material, ele joga para a história. E aí ele vai jogar a questão das classes, né? Então ele vai colocar que o movimento da história é um movimento da luta de classes e tudo mais. Então, mas aí, na leitura eu queria saber mesmo, na leitura do Krepp, ele acha que o Hegel acredita que tem um final da história, que vai... Quer dizer, o desenvolvimento da história é o desenvolvimento da consciência, desenvolvimento da arte, desenvolvimento da filosofia, desenvolvimento da religião. Ele acha que no fim vai ter um momento que acaba o desenvolvimento da consciência, que Deus se realiza por completo, porque Deus caminhando no mundo é o desenvolvimento da consciência dos homens, né? Então vai ter uma hora que chega Deus, em Hegel, ele acha que o projeto de Hegel é esse, que tem uma hora que chega Deus, que o espírito absoluto se realiza na história, o espírito absoluto se realiza na história. É o Hegel que é o ponto final do processo, ou é no futuro? Queria ouvir mais sobre isso, porque Hegel é difícil, é realmente difícil, mas no marxismo não, tá? No marxismo não. Mais uma classe contra a outra. Só que se você chega num processo em que você vai desencadear um comunismo, em que você tem o fim das classes, consequentemente você vai ter o fim da história. E aí, na minha opinião, isso acaba sendo um eco metafísico do Marx. Vocês não são obrigados a concordar comigo, é a interpretação que eu tenho,
Isso acaba sendo um eco metafísico do Marx, que acaba prejudicando um pouco o processo político posterior, porque essa missão histórica ela está emprenhada ali, ela está impregnada ali no que vem depois. Ah, isso é um grande problema? Não, não acho que isso é um grande problema, eu não acho que isso é necessariamente o fim do marxismo, eu só acho que é uma questão que traz. Então, assim, por isso que eu não me considero. Filosoficamente, inclusive o Jones até me deu uma provocada lá no outro debate, eu me considero um cético, inclusive, porque eu tenho por mim, né, existe um paradoxo na filosofia que chama trilema de Munchausen, que é um trilema do conhecimento e tudo, que é o seguinte: para você justificar o conhecimento, você acaba caindo em 3 posições, mas que você não consegue sair delas. Você cai numa posição que é um dogmatismo, em que você assume como dado um conjunto de coisas e você constrói seu conhecimento em cima disso. A segunda posição é a circularidade, que você explica uma coisa pela outra, e aí você cai numa que se chama da petição de princípio, né, que você está sempre tentando explicar algo a partir daquele próprio algo e você não sai do lugar. E o terceiro, você vai uma regressão ao infinito. Então você nunca para nesse processo de justificação. Na minha opinião, o que é mais importante é o processo posterior. O meu fundamento, de onde ele vem. Ele escapou do trilema, então? São 3 dificuldades da justificação do conhecimento como um todo, né? Regrediu ao infinito. Regrediu, não é questão ontológica, não é questão de cosmologia, não. É de justificação do conhecimento. Ou seja, qual é o fundamento, a base pela qual você sai, é o fundacionismo, né? Então, de onde você sai? De maneira fundacionista, você tem uma base que você diz, esse é o fundamento, daqui eu vou fazer. Você regride ao infinito, não tem justificação primeira. Qual é o terceiro mesmo? Enfim, mas aí ele fala, para mim não interessa esse debate, né? Pelo que eu entendi, ele disse isso. Para mim não interessa esse debate, mais interessante do que isso é você partir dos resultados e voltar para trás para ver se seu modelo está correto. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Você olha os resultados, volta para trás, né? Então você tem uma série de avaliações. Aí você vai. Se gerou o resultado que você previa, você mantém. É isso que ele quer dizer? É meio popperiano, é isso que ele quis dizer? Você testa, e testando, você reavalia a formulação inicial, é isso que ele está dizendo? Se é material, se é ideal, se isso é irrelevante se você tem uma metodologia adequada para você comparar as suas formulações do mundo em relação à realidade e se elas estão corretas ou não. E aí eu acho que é possível inferir isso, que ele está dizendo que é uma questão de você ter um modelo, né, mental, e na hora que você tem percepções, se as percepções batem com o seu modelo, você mantém o modelo. Se as percepções vão apontando para um outro modelo, você troca o modelo. Acho que está influenciado de alguma maneira por Popper. Dessa ideia. Manda bala. Eu acho. Tá? Concordei. Eu acho, não ficou muito claro o que ele disse. Não, mas, quer dizer, a mim não se fez claro o que ele quis dizer, mas eu acho que ele quis dizer isso.